Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Mesmo ele sendo casado, acabei me envolvendo com Ivan. Eu recém tinha me separado. Aí voltei a morar ali na casa da minha mãe e foi assim que acabamos nos aproximando. Ele morava na casa do lado. A gente já se conhecia de vista, mas somente depois que eu voltei a morar ali foi que a gente se aproximou de fato. Pensa num homem charmoso. Um dia, lembro que estávamos conversando ali no muro e depois a mãe veio chamar a minha atenção. Que tanto você conversava com Maria da Celeste, hein, Leila? Eu? Nada. Ele só estava me contando umas histórias. Contando história, né? Toma cuidado, viu? Daqui a pouco vai acabar arranjando encrenca com a vizinha por causa desse homem. Eu vi muito bem o olho comprido dele pra cima de você. Nada a ver, mãe. Nossa, a senhora tem cada ideia. Imagina, acabei de me separar. A senhora acha que eu vou querer me envolver e como casado ainda por cima? Sei. Minha mãe não acreditou muito na minha falta de interesse. De qualquer maneira, vida que segue, a gente continua às vezes se falando. Um dia, tempos depois, acabei pegando carona com ele. E foi a partir daí que tudo começou. Ele veio pro meu lado, sabe aquele homem assim, que não pede permissão para nada? Não pede licença, vai chegando. Ele me beijou e eu não consegui esboçar nenhuma reação. Ficamos juntos por um tempo, semanas passaram, o problema é que eu fui me apegando demais e percebi isso. E sabia que isso era um perigo. Até que no fim, não deu para voltar atrás. Acabei me apaixonando. Aí começaram os problemas de verdade, né? Porque, como estava apaixonada, comecei a pegar no pé dele. Sabe, a cobrar, exigir que ele largasse da esposa para ficar comigo. Ele vivia dizendo, não posso largar da Celeste, Leila. Não tem como. Pois é. Só que eu não tenho vocação para ser amante, viu? Você vai ter que escolher. Olha, Leila, se você quiser continuar comigo, vai ter que ser desse jeito. Do contrário, vai ser melhor a gente parar por aqui, viu? No começo, sem alternativa, acabei aceitando os termos dele. E continuamos juntos, apesar de eu, sabe, não me segurar. E continuar cobrando, pegando no pé. Só que depois de um tempo, o meu ciúme acabou afastando a gente de vez. Ele não aguentou por muito tempo aquela cobrança toda e no fim, ele mesmo acabou se afastando de mim. E depois disso, por mais que eu tenha corrido atrás, ele não quis mais saber de mim. Claro que fiquei triste. Claro que fiquei arrasada. Gostava dele. Comecei até a achar que tivesse algum problema comigo, porque, convenhamos, não fui capaz de segurar meu marido, que acabou se separando de mim, e agora nem o meu amante queria mais levar adiante o nosso caso. Nunca ninguém ficou sabendo que a gente se encontrava. Nem a minha mãe, nem a mulher dele, nenhuma vizinha, ninguém, até porque a gente tomava muito cuidado. No fim, tudo acabou caindo no esquecimento. Quer dizer, era para ter caído. Só que eu nunca consegui esquecer desse homem. De todo modo, nunca mais aconteceu nada entre nós. Como eu já tinha uma filha de 6 anos, procurei focar nela o meu pensamento e também em mim, né? O tempo foi passando, até que me deparei com a situação mais inimaginável do mundo. A Celeste tinha sido atropelada quando andava de bicicleta ali mesmo, pelo bairro. Eu soube disso pela minha mãe.
E olha, fiquei chocada. Depois do acidente, a Celeste ficou internada. Isso durante bastante tempo. E ficou entre a vida e a morte. Estado de coma. Até que ao cabo de uma semana, acabou não resistindo e morreu. Foi um choque para todo mundo. Coisa inesperada, sabe? Andando de bicicleta, de repente veio o carro. Era uma mulher bem jovem ainda. Cheia de vida, cheia de energia. Olha, deu tanta pena dos filhos dela. O maiorzinho tinha 11 anos e o caçula só tinha 8. Juro por tudo quanto é sagrado. Apesar do caso que havia tido com o marido dela, e apesar de não ter esquecido completamente, nunca desejei o seu mal. Nunca. Fiquei muito sentida com tudo que houve, porque, sabe, repito, coisa mais inesperada do mundo. Agora, não vou esconder que bateu aquele pensamento, né? Que o caminho tinha ficado livre. Até porque sou mulher de carne e osso, sujeita a todo tipo de fraqueza. Pensei isso várias vezes. Não vou ser hipócrita. Só que uma coisa é pensar, outra é desejar o mal de alguém. Se pudesse escolher, se tivesse poder para isso, a Celeste ainda estaria viva. Por mais que ninguém acredite em mim. O fato é que mesmo depois que o Ivan ficou viúvo, eu permaneci do mesmo jeito, fiquei na minha. No entanto, depois de algumas semanas, eis que ele resolveu se aproximar de mim. Lembro que eu estava no pátio, estendendo roupa no varal, ali na parte dos fundos, quando escutei alguém chamando meu nome, Ari do Moro. Era ele. Pediu que eu me aproximasse, porque queria conversar. No que me aproximei, ele falou: "E aí, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se vê, né?" "Eu tô bem. E você, mais conformado?" Não tem outro remédio, né? Tem que seguir em frente." Ele falou aquilo e ficou me olhando. Até que abriu a boca de novo. "Então, sabe o que eu queria? Queria ver se você não quer comer uma pizza comigo hoje aqui em casa. As crianças estão lá na minha sogra, né? Vão dormir lá mesmo. Vou estar sozinha." "Pizza? Não sei. Que horas?" "Sei lá, 8h30, 9h. Quando você achar melhor. Eu também posso colocar um vinhozinho na geladeira pra gente tomar. O que você acha?" Senti aquele friozinho na barriga dos velhos tempos. Saquei na hora, né? Qual era a sua intenção. Em resumo, acabei aceitando o convite. Só não sabia o que ia dizer para minha mãe. Até porque teria de deixar minha filha com ela, né? E se ela soubesse que eu ia para casa do Ivan, mas com certeza ficaria pensando bobagem e me enchendo de perguntas. Enfim, à noite, falei que precisava dar uma saída, inventei uma história e acho que ela engoliu. Fiquei rezando para que ela não ficasse olhando pela janela e não me visse entrando pelo portão da casa do Ivan. E olha, assim que me recebeu na porta, antes mesmo de me cumprimentar, ele já foi, sabe? No fundo eu sabia, ou pelo menos estava imaginando que ele faria isso. Ele já foi me agarrando, ele já foi me abraçando, ele já foi me beijando na boca. Eu fui me deixando levar, até porque, apesar de já fazer mais de ano que a gente tinha se afastado, eu ainda sentia uma coisa muito forte por ele. Tava morrendo de saudade do seu beijo, do seu cheiro. Resumo da ópera: fomos direto pro quarto. Ninguém falou em pizza.
E acabamos nos entregando um ao outro. Depois de tudo, depois que a gente terminou, quer dizer, depois que ele me deixou, né? Lá no passado, eu nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Enfim, matamos a saudade da melhor maneira possível. Teve vinho, depois ele foi buscar uma tacinha pra gente. Bebemos ali na cama mesmo. Só que nada de pizza. Na verdade, nossa fome era outra. Era fome de beijo, era fome de abraço, era fome de amor. Lá por volta de meia-noite, voltei para casa e me sentindo tão leve e feliz. Assim que entrei pela porta, minha mãe deve ter escutado o barulho e saiu lá do quarto e apontou ali no corredor, ficou me encarando e depois falou: pensa que eu não vi onde que você foi? Não falei nada. Aliás, passei por ela ali no corredor e já fui tomando o rumo do meu quarto. Só que ela foi atrás. Você tá se envolvendo com esse homem, Léa? Ele acabou de ficar viúvo. Ai, mãe, o que tem isso demais? Como que tem? Olha, se alguém souber, sabe o que vão começar a comentar? Que você estava com ele antes mesmo da mulher dele morrer. Já pensou nisso? Na verdade, eu não tinha pensado, mas quer saber? Eu estava tão feliz que estava um pouco me lixando se alguém ia falar, se alguém ia inventar, sabe? Fui dar um beijo na minha filha, depois deitei na cama e fiquei ali pensando no Ivan, em tudo aquilo que tinha acontecido. A chama tinha se acendido de novo. Na verdade, nunca tinha se apagado, né? Apesar de ter andado tão fraquinho naqueles últimos tempos. Foi inevitável ficar ali sonhando, fazendo planos. E olha, pensei tanto no Ivan que cheguei até a sonhar com ele. Enfim, voltamos a nos ver, só que não sei o que deu em mim. Depois de fazermos amor, eu acabei voltando à carga com um assunto que já tinha desgastado muito o nosso relacionamento no passado. Perguntei: bom, e agora, Ivan? Você é um homem livre, não tem mais esposa, a gente podia planejar nossa vida juntos, né? Ele me olhou com aquela cara. O que o pessoal ia pensar, Leila? A família da Celeste, principalmente. Todo mundo ia cair de pau em cima de mim. Sabe, parece que eu tô vendo o pessoal falando: nossa, não esperou o corpo da mulher esfriar pra já colocar outra no lugar dela? Ué, mas na prática não foi isso que aconteceu? Tudo bem, mas por enquanto ninguém precisa saber que a gente tá junto, né? Não quero ninguém comentando de mim nas minhas costas. Principalmente a família da Celeste. Vão dizer que a gente já tinha um caso. É o que não deixa de ser verdade, né, Ivan? Ele só me olhou, mas não falou mais nada. Fiquei meio triste, confesso, porque não entendi a razão dele. Só que volta e meia eu tocava naquele assunto. Até que um dia, dali da janela de casa, eu vi uma moça entrando pelo portão da casa dele e batendo na porta. Olha, meu coração veio parar na boca naquela hora. Até porque era uma moça bonita. Quem seria aquela fulana? O que ela estaria fazendo ali, na casa do Ivan? Será que era alguma parente que eu não conhecia? Eu não lembrava dela lá no velório da Celeste. Ou em algum outro momento. Olha, eu não sei porquê, mas fiquei tão insegura, tão preocupada. Peguei o celular
e liguei para ele, na mesma hora. Quem disse que ele atendeu? Resolvi, então, dar um pulinho ali na casa dele para tirar aquilo a limpo. Podia não ter nada a ver, mas resolvi ir lá para conferir. Bati na porta, ele veio abrir e senti uma leve mudança na sua expressão. Já fui entrando com tudo. A tal moça estava sentada no sofá. Olhei feio para ele e perguntei: recebendo visita, Ivan? Não é visita. Isso aqui é Sandra. Foi a minha sogra que pediu para ela vir aqui conversar comigo. Tua sogra? Ué, o que ela tem a ver? É que eu resolvi contratar uma pessoa para me ajudar com os meninos, a casa. Não posso dar conta de tudo sozinho, né? Continuei olhando feio para ele. Quase perguntei se precisava ser uma moça tão bonita. Não podia ser uma senhora? Mas é claro que não falei nada. Até porque não queria fazer o papel de ridícula, né? Principalmente na frente daquela uma. Olha, não vou mentir. Eu fiquei me mordendo de ciúme, insegura. Aquela menina ia trabalhar ali na casa dele, conviver com ele. É claro que eu não queria mulher nenhuma enfiada ali na casa dele o tempo todo. Por mais que fosse uma empregada. Aliás, que diferença que ia fazer? Depois, mais tarde, a gente voltou a conversar. Ele viu que eu não gostei. Chegou a dizer: por que você veio em casa hoje conversar comigo, hein? Ora, por quê? Fui ver quem era aquela fulana, né? E por que você contratou ela? Já não falei? Falou, mas eu bem que podia te ajudar em tudo. Você precisava ficar contratando gente? Pra quê? Você me ajudar, Leila? De que jeito, mulher? Você esqueceu que também trabalha? Olha, eu não gostei, viu? Não gostei. Me senti tão mal. E não fiz nenhuma questão de esconder isso dele. Apesar de tudo, tive de engolir, né? A presença daquela uma ali na casa dele. E um dia, descobri o pior. Ela estava dormindo ali na casa. Eu sei disso porque acordei bem cedinho naquele domingo. Aí fui dar uma espiada pela janela, né? Para ver como estava o tempo. E bem naquele momento eu vi a infeliz saindo pelo portão. Olha, não devia ser nem 6 horas da manhã. E convenhamos, a troco do que ele estaria ali? Na casa do Ivan, em pleno domingo, naquele horário? Olha, eu fiquei tão atarantada. Comecei a tremer. O que eu pensei? Pensei que os dois estavam dormindo juntos, é claro. Coisa que qualquer mulher do meu lugar pensaria. Ah, mas tem empregada que sai de manhã no domingo, 6 horas da manhã, vai contar para outro. A gente não tinha se visto na noite anterior, eu e ele. Até porque seus filhos estavam em casa. Mas eu nunca imaginei que aquela fulana ia dormir ali. Naturalmente que fui lá depois para tirar satisfação com ele. Ele não negou que ela tivesse passado a noite ali, mas jurou. Não aconteceu nada do que você está pensando, Leila. Os meninos dormiram no mesmo quarto e ela passou a noite no outro quartinho. Claro que eu não acreditei. Sou boba. Acabamos tendo mais uma briga. Na verdade, esta mulher acabou se tornando uma pedra no meu sapato. Porque a gente começou a discutir, eu e o Ivan, direto, tudo por causa dela. Eu não podia vê-la, que já me dava aquela coisa ruim. Aquele pressentimento, aquela
Aquela desconfiança que, na verdade, na minha cabeça, era certeza. Os dois dormiam juntos. E de tanto eu pegar no pé dele por causa disso, um dia, de novo, ele acabou se cansando. Estremeci quando ele falou: olha, Leila, eu não queria que as coisas chegassem nesse ponto, viu? Mas é que não tá dando mais. Sabe, eu cansei. Não aguento mais brigar, discutir, sabe? Ouvir você sempre a mesma ladainha o tempo todo. Melhor a gente parar por aqui, tá? Cheguei a chorar. Segurei na camisa dele. Falei que não queria. Mas sabe que você não tem querer? Ele tinha decidido, como da outra vez. Só que da outra vez ele tinha mulher, esposa. E agora? Ele não falava que aquela menina era só uma empregada? Pois então, estava desmanchando comigo por causa da empregada? Se não tivesse nada com ela, por que teria tido aquela... E infelizmente ele já tinha decidido. Sabe quando o mesmo filme se repete? Mais uma vez ele terminava comigo por causa das minhas cobranças, do meu ciúme, da minha desconfiança. Agora o pior é que, bom, tem aquele ditado que diz, né? Onde há fumaça, há fogo. Minhas desconfianças e os meus temores se consumaram. Não eram em vão. Isso ainda demorou um tempo para eu descobrir. O fato é que os dois acabaram realmente se envolvendo. Mais do que isso, ele assumiu que estava com ela diante de todo mundo, inclusive a família da falecida. Sabe, ele escondia de todo mundo. Não queria que ninguém soubesse que estávamos juntos. Ele tinha medo dos comentários, do julgamento e de não sei mais o que, e tudo conversa fiada. A outra não. A outra ele assumiu como namorada, fazendo menos de 2 meses que ela tinha começado a trabalhar ali com ele. Quer dizer, trabalhar. Sei muito bem o trabalho que ela fazia ali em cima da cama dele. Desde o começo. Eu não sou boba. Quem sabe nem tivesse sido indicação da sogra dele, coisa nenhuma. Sabe, falou aquilo só para desconversar. Quem sabe ele mesmo colocou aquela mulher odiosa ali dentro da sua casa. O pior é que eu não podia fazer nada para mudar a situação. Só o que eu podia fazer era engolir mais esse fracasso, mais essa decepção. 2 vezes e com o mesmo homem. Só o que eu podia fazer era aceitar, né? Mais uma desilusão. Era mais uma vez assistir ao desfecho dessa história que não teve final feliz lá no primeiro tempo. Quando ele me deixou por causa da esposa dele, nem teve final feliz, muito menos agora, que ele me deixou, não por conta da esposa, que está morta, mas por causa da empregada.